Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e foi lançado o segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal, um capítulo que desenvolveu bastante a história do novo Capitão América e que também fez algumas revelações bem interessantes sobre o passado dos super soldados. Então vamos bater um papo sobre o episódio, e um papo com spoilers, tá? Fique aí avisado. O primeiro episódio da série terminou apresentando o Capitão América com um tom de arrogância nele bem sutil, com aquela piscadinha dele pra tela, mas que já dava vontade de arrancar o escudo dele à força. Só que no início desse novo episódio, a narrativa inverte essa construção e mostra que o John Walker, pelo menos até agora, não é má pessoa. Naquela cena do vestiário, ele comenta que essa carreira dele como novo Capitão América obriga ele a explorar a imagem pública e política dele. Mas ele diz que no fundo, ele só quer fazer o trabalho dele como o militar dedicado que ele sempre foi. Então a gente vê que a motivação do John para assumir esse manto de Capitão América é muito honrada e bem legítima. I just want to do the job. Só que esse foco extremo do John nos objetivos dele, essa vontade dele de só executar o trabalho, também parece ser a maior diferença entre ele e o Steve Rogers. Porque o Steve tinha uma ideologia que ia muito além de missões militares. O Steve tinha a coragem de recusar ordens quando ele discordava delas. Mas o John Walker parece ser um tipo de agente que executa missões sem margem para questionamentos. E é isso que pode fazer ele se tornar um Capitão América bem mais complicado do que o original. O John também demonstra uma pontinha de insegurança que é muito notável, nas cenas onde ele fala sobre os receios dele em relação ao manto de Capitão América, por causa de toda a expectativa que ele sabe que é depositada nele. Esse sentimento dele é muito interessante porque ele cria um paralelo entre ele e o Sam, porque o Falcão abandonou o escudo justamente porque ele também tinha muitas inseguranças em relação à capacidade dele de ser o novo Capitão América. Então o John Walker e o Sam têm conflitos até que bem semelhantes a respeito do legado do Steve Rogers. E essas semelhanças entre eles podem render conflitos bem interessantes no futuro da série, que vão muito além de embates entre heróis e vilões. A forma com que o John também tenta se aproximar do Sam e do Bucky também aprofunda a empatia dele, com ele fazendo questão de explicar que as intenções dele são as melhores possíveis e também reconhecendo que ele entende os motivos do Bucky e do Sam para ficarem com o pé atrás em relação a ele. I'm not trying to be Steve. I'm not trying to replace Steve. Mas no final do episódio, a coisa muda de figura, porque quando o John percebe que ele não conseguiu formar uma aliança, ele já solta as garrinhas dele pra fora e avisa que é pra sair da frente dele. Então a série já dá a partir desse ponto uma abertura pra um conflito bem mais direto entre ele e o Bucky e o Sam. Eu curti muito o desenvolvimento da personalidade do John, com ele demonstrando que tem motivações bem tridimensionais, e por isso eu acho que ele tem tudo pra ter um arco bem interessante ao longo da série. Inclusive eu também aproveito pra falar que as cenas de ação dele são bem legais, e eu achei bem maneiro ver como ele domina o uso do escudo, mesmo não sendo um super soldado. E por sinal, como a gente já viu que essa história tá apresentando novos super soldados, eu não duvido que o John queira se tornar um super no futuro, porque como ele tem essa vontade muito intensa de se entregar totalmente ao trabalho dele e realizar as missões dele, eu acho que ele gostaria muito de ter essa chance de se tornar um soldado ainda mais forte. E antes da gente continuar a análise, se você estiver gostando do vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço. Beleza? E se não for inscrito no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Agora vamos falar sobre o núcleo do Bucky e do Sam. A série trouxe uma referência excelente dos quadrinhos, que combina muito com os temas que são trabalhados na série, que é o Isaiah Bradley, um ex-super soldado que foi um veterano de guerra americano. Lembra que eu falei, lá na análise do último episódio, que aparecia um tubinho lá nos créditos da série que era muito parecido com o soro do super soldado do Steve Rogers, e que isso poderia trazer novos super soldados para essa história? Então, o Isaiah é a prova que a teoria estava certa, porque ele é profundamente envolvido com o projeto do super soldado. Sam, this is Isaiah. He was a hero. Esse encontro com o Isaiah é muito impactante para o Sam por causa de todo o questionamento que ele vem tendo
a respeito da relação dele com o símbolo do Capitão América. O Falcão vê que o Isaiah teve um destino totalmente diferente do Steve Rogers, apesar dele ter sido um super soldado equivalente ao Steve. Ele percebe que enquanto o Capitão América era prestigiado como um símbolo de orgulho, o Isaiah foi descartado, preso e totalmente apagado. E essa diferença entre o destino dos dois super soldados é um comparativo que sinaliza as diferenças raciais que dividem os Estados Unidos. E como Sam é um homem negro, parte de uma minoria que é afetada por essa divisão, ele se identifica pessoalmente com essa história do Isaiah. Por sinal, a câmera dessa sequência foca bastante no Sam, mesmo enquanto o Isaiah tá falando, justamente para demonstrar como o Falcão encara essa história dele de uma forma muito pessoal. You know what they did to me for being a hero? E outra parte bem importante dessa sequência com o Isaiah Bradley é que é ela que abre portas pro Bucky e o Sam encontrarem o Zemo no futuro da série. Hydra used to be my people. Not a chance. A cena da terapia do Sam e do Bucky é um exemplo que eu acho perfeito sobre todas as camadas que existem na relação entre eles dois. Eles vêm desenvolvendo uma relação que é muito leve de se acompanhar, porque eles são muito próximos e têm intimidade pra ficar zoando um ao outro o tempo todo. Então eles funcionam como alívios cômicos muito constantes na narrativa da série. Mas além disso, eles também transmitem uma compaixão que é muito legítima de um pro outro. E isso abre espaço para que eles encarem conflitos mais profundos e sentimentais mesmo, de uma forma que é bem verdadeira. O Bucky diz pro Sam que se o Steve Rogers estava errado a respeito dele, do Falcão, ele estava errado a respeito dele, do Bucky. Como o Steve Rogers acreditava muito na redenção do Soldado Invernal, o Bucky se apegou muito ao julgamento moral do Capitão América, como uma garantia de que ele era capaz de superar o passado dele como assassino. E é por isso que no momento em que o Sam questiona o julgamento do Steve e abre mão do escudo, o Bucky também se sente questionado. Steve believed in you. Depois disso, a gente tem uma declaração ainda mais expressiva do Sam, quando ele diz que talvez o Bucky e o Steve jamais pudessem entender as motivações dele para ter negado o manto de Capitão América. Porque os motivos por trás dos questionamentos do Falcão são baseados nas vivências dele como um homem negro nos Estados Unidos. Então o Falcão sabe que quem não tem essas mesmas vivências pode não ter o mesmo ponto de vista que ele tem sobre si mesmo em relação a esse manto de Capitão América. But can you accept that I did what I thought was right? Pra fechar os comentários sobre o Sam e o Bucky, curti muito as cenas de ação deles, achei bem legal ver o Bucky correndo mais rápido do que um carro, e também achei muito bom o jeito com que ele pega o escudo do Capitão América, quase como um reflexo de todas as vezes que ele viu o Steve usar esse mesmo golpe. Mas com ele ficando muito puto de ter que devolver o escudo pro John Walker depois de segurar. É muito bom, é um detalhe na expressão do Sebastian Stan que diz muito sobre ele e aquele momento. Por último, para fechar o vídeo, os apátridas foram mais desenvolvidos e a gente conheceu a Karli Morgenthau, a nossa Enfys Nest lá de Star Wars. Ela dá uma dica muito interessante sobre as possíveis motivações dos apátridas, naquela cena onde ela fala que não poderia deixar aqueles que voltaram ao poder depois do blip vencerem. Então ela indica que eles seguem uma ideologia de luta contra algum tipo de sistema de poder. E como ela foi chamada de Robin Hood, alguém que geralmente defende os oprimidos, pode ser que os apátridas sejam um grupo bem mais complexo do que só um time de vilões. Tô achando bem legal o jeito com que a série tá dando motivações que vão além de bem e mal pros diferentes núcleos de personagens dela, pros apátridas, pro John Walker e é claro que pro Bucky e pro Sam também. Então vamos lá, impressões finais sobre o episódio. Curti bastante o desenvolvimento do John Walker, o Bucky e o Sam estão entregando cenas de ação bem legais, o que era esperado dessa série, mas também tô achando bem interessante todo o desenvolvimento dramático que eles estão conseguindo trabalhar com os personagens deles, com questões que envolvem a insegurança dos personagens e até temas mais complexos como todo o subtexto da série sobre questões raciais, que está sendo realmente bem presente e que eu quero muito ver como vai ser incorporado
nesse arco de evolução do Sam. Então é isso, meus amigos, digam aí nos comentários o que vocês esperam pro futuro da série. Se gostaram do vídeo, puderem deixar o gostei, eu agradeço muito. Se ainda não são inscritos no canal, convido vocês a se inscreverem, se vocês quiserem. E caso vocês estejam a fim de me seguir no Instagram, o link também tá aí embaixo, beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, show! E um abraço!